Paz do Senhor, meus irmãos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Glória a Deus por isso, louvado seja o Senhor. Você já deve ter visto no nosso canal, se você não viu, vai ver, um vídeo que nós falamos sobre a destituição, né, ou a tirada do pastor Marcelo Campelo, né, da Assembleia de Deus DOCA, lá em Belém do Pará. Tirado ele foi pelo pastor Samuel Câmara, né? Foi tirado. Você pode ver o vídeo aqui no nosso canal. Eu vou colocar ele aqui embaixo, né, na descrição dos vídeos, e você pode ver aqui no card aqui que vai aparecer daqui a pouco no nosso vídeo que nós estamos fazendo. E a história toda foi que ele foi divulgar, dar sua opinião a respeito da situação que ocorreu lá no Centro de Convenções Centenário, lá em Belém, né? Foi falar sobre isso, deu a sua opinião sobre isso, né? E, naturalmente, né, como já era de se esperar nesse sistema que nós vivemos, lá o pastor Samuel não gostou nada disso, mas não foi só ele não, tá? Você vai ver outro vídeo aqui de um outro pastor que também fala sobre isso. Fala sobre isso, justamente, também foi tirado também por causa disso. E o pastor Marcelo Campelo, ele fez um vídeo, né? Foi feito um vídeo lá, na igreja lá, sobre a destituição dele, colocaram outro pastor lá, e também depois ele foi fazer um vídeo também para explicar a situação toda, esse imbróglio todo. Eu vou passar o vídeo para vocês dar uma olhada, né, sobre isso, e depois a gente vai comentar sobre essas coisas e outras coisas que também apareceram. Porque o pastor Marcelo, ele depois que foi destituído, depois que saiu do cargo, ele em 3 dias colocou outra igreja, chamado Casinha Chuck. Você pode achar estranho, né? Eu também acho estranho, mas o nome é Casinha Chuck. Já era uma logomarca, já era um nome, já que eles faziam aquilo ali, lá na igreja, não sei porquê, não sei o que era. Devia ser algum tipo de movimento, alguma coisa lá dentro da igreja, e nós vamos falar sobre a implicação disso aí, né? Por que a pessoa sai de uma igreja e funda logo uma Chuck? Por que não pode ser uma outra assembleia? Por que não pode ser uma assembleia modificada, talvez uma assembleia renovada, como a gente vê sempre, às vezes por aí, mas não, bota logo esse modelo de Chuck, e a gente vai comentar sobre isso, né? Desde já vou dizendo que eu não tenho nada contra a Chuck, né? Não tenho nada contra a igreja em si, mas eu tenho muitas reservas sobre certas coisas que acontecem dentro das igrejas, chamada church, né? Chamada essas igrejas aí que a pessoa costuma chamar de parede preta, né? Igreja de parede preta. Também não tem nada contra a parede preta. É melhor parede preta numa igreja, meu irmão, do que parede preta num prostíbulo, né? Num boteco, abrir um boteco, um prostíbulo, essas coisas, né? Então é melhor abrir uma igreja, né? Pelo menos ali está se fazendo menção do nome de Deus, né? O nome de Jesus Cristo, né? E muita gente aceita Jesus nessas igrejas, comunidades que não são aquele padrão assembleano, padrão presbiteriano, padrão batista que a gente vê por aí, né? É um modo diferente, né, deles fazerem o culto. Mas eu, como disse, eu tenho algumas reservas sobre isso que a gente vai discutir também e vai falar sobre esse negócio todinho. Dá uma olhada no vídeo do pastor Marcelo Campelo, se surpreenda com algumas coisas, né, que ele vai falar ali, né, com as reações dele, né, e depois a gente vai comentar tudo isso, tá bom? Espera aí que eu já volto. Vamos dar uma olhada no vídeo e a gente vai pontuar alguma coisa. É um vídeo mais ou menos longo, de uns 9 minutos, mas a gente vai pontuar certas coisas que ele está dizendo ali, tá bom? Preste bem atenção em tudo isso. Eu quero explicar para vocês categoricamente o que de fato aconteceu. No sábado, qual foi o dia? Dia 3. Dia 13 agora, 3 de janeiro. Eu estava de férias, eu estava de férias com a minha família. Quando foi 5h30 da tarde, o pastor Samuel me ligou e disse: Marcelo, eu queria falar contigo, está em Belém? Eu disse: pastor, eu estou de férias. Ele disse: a possibilidade de você retornar no domingo de manhã, eu preciso falar com você. Eu vi a importância, não sabia o que era, eu disse: tá bom, pastor, eu volto.
De madrugada eu saí de onde eu estava e voltei com a minha esposa para falar com ele de manhã. 11 horas da manhã eu estava no tempo central, 11h30 ele me atendeu. E a primeira coisa, quando eu entrei no gabinete do pastor Samuel, a primeira coisa que ele falou para mim e para minha esposa: Marcelo, eu estou te tirando da doca. Hoje. Hoje. E hoje eu já apresento o novo pastor. Eu não perguntei por quê, porque eu sabia a motivação pela qual ele estava fazendo isso. A única coisa que eu pedi para ele, falei: pastor, tudo bem, eu só quero lhe pedir, faça isso, pastor, domingo que vem. O povo não está esperando, a minha família, meus filhos não estavam em Belém. Eu estou sendo pego de surpresa, não tem como eu avisar a igreja em cima da hora, pastor. Eu tentei de tudo para evitar esse problema, para evitar tudo que aconteceu, mas ele estava muito apressado. Ele disse que era urgência. Ele falou que isso ele ia fazer com caráter de urgência, ele precisava fazer. E foi para minha esposa pedir também, foi, amor? Também pedi. Pedi para que ele reconsiderasse, porque quando nós fomos empossados na DOCA, há 5 nós fomos anos atrás, apresentados em família, nós dois e os nossos filhos, então eu não achava justo com os nossos filhos e justo com a minha família que a nossa despedida fosse assim, de maneira atropelada, pela metade. Então eu pedi para que ele reconsiderasse tudo isso e ele disse que ele precisava ser obediente à ordem que Deus tinha dado para ele e isso era urgente. E eu só disse para ele: eu entendi, pastor, tá tudo bem então. E aí ele falou para me preparar. Saímos do tempo central à volta de quase 12h30, muito tristes, decepcionados com tudo, porque o que aconteceu no centenário foi claro para todos nós. Eu me posicionei como pastor que sou, defendendo a minha igreja, inclusive, a Assembleia de Deus, e as minhas convicções de fé e de santidade. Sabe? Eu não estou sendo tirado da igreja porque eu adulterei, porque eu roubei. Eu estou sendo tirado porque eu me posicionei. Isso é uma ditadura, cara. E nem de forma voluntária, que fique claro que a gente não está saindo de forma voluntária. Eu quero deixar claro aqui que as pessoas dizem: pastor disse que o Marcelo saiu, ele foi pedir. Não. Pela felicidade dos meus filhos. Pastor Samuel, no vídeo anterior, você pode prestar atenção, ele fala que o pastor Marcelo pediu para sair, né? Pediu para sair de lá. E aí passou a ideia de que ele estava indo embora, abandonando as ovelhas, né? Então, é isso que passou a ideia. A ideia foi essa, passar a ideia de que ele estava largando as ovelhas, né? Para tirar o corpo, o pastor Samuel tirando o corpo dele fora. Mas, na verdade, ele está falando que ele não pediu para sair, ele foi tirado, né? Foi tirado de lá. Bom, vamos ver o resto aqui. Pela felicidade dos meus filhos, que eu amo e mato por eles. Eu mato e morro por eles. Pela felicidade dos meus filhos. Eu falei para o pastor disse que ia me tirar. Eu falei: pastor, eu sei que o senhor quer que eu saia, eu já vou sair. Eu posso pegar meu telefone e mostrar para vocês. Eu entrei em contato com o pastor Eurípides, que é o secretário do pastor Samuel, marcando uma agenda com o pastor Samuel para me entregar a igreja. Para deixar tudo em paz. Eu queria sair na paz, irmão, eu queria guerra. Eu queria sair na paz. Sabe, deixando a igreja para ele. Sabe, sair de boa, para não ter tudo isso, para ele dar tempo, pelo menos, de preparar minha família e a minha igreja. Porque quem cuidou daquele povo 5 anos ali na DOCA, quem sofreu, quem chorou, quem regou aquele terreno ali com lágrimas foi a gente. Sabe, aquele povo ali, quem conquistou fomos nós. A unção que está ali é nossa, não do pastor Samuel. Sabe, ele agia assim, eu sirvo a Assembleia de Deus há 22 anos, cara. Eu sirvo a Assembleia de Deus há 22 anos. Nunca trouxe um escândalo para a minha igreja. Nunca envergonhei eles. Nunca trouxe um problema para eles. Quantos pastores que vocês que estão me vendo agora conhecem, que adulteram, que roubam, e o que eles fazem? Deixa os caras lá. Mas porque os caras comem do sistema. Agora, se você pode pecar, você pode fazer o que você quiser fazer, mas você come na mão do sistema, então você fica. Agora, se você não come na mão do sistema, você se posiciona, acontece isso. Você é expulso. Que é expulso, porque isso é expulsão. A gente foi expulso, não só eu e a minha esposa, mas uma igreja toda. Nem no rebanho ele pensou. Nem no rebanho ele pensou. Ele não teve misericórdia. Eu vou falar um negócio para vocês aqui. Isso foi pensado, orquestrado, porque não fomos só nós. Outros pastores estão me ligando que domingo foram expulsos também. Gente, foi no mesmo horário, no mesmo dia, foi orquestrado. Em vários lugares de Belém, pastores foram expulsos do seu templo, porque se posicionaram no passado acerca do centenário. O que é isso? É uma ditadura? Aí o pastor fala que ele foi tirado, que ele não pediu para sair, como eu já falei, não pediu para sair, que ele foi tirado. E ele fala também
que não deram nem tempo dele avisar os filhos, trazer os filhos. Ele pediu até para ser no próximo domingo, mas o pastor não disse que não ia ser, tinha que ser lá naquele dia, e todo mundo embora. O que acontece? O pastor Samuel quis tirar todo mundo. Por quê? Para não influenciar mais ninguém. É isso que ele quis fazer. Quando ele tira as pessoas assim, tudo de uma vez, de uma tacada só, de uma cestada só, meu irmão, é porque ele não quer que ninguém fique pensando, que não haja influência para a pessoa pensar. Tipo assim, eu vou botar outra pessoa lá, vou botar um robozinho lá que vai me obedecer, vai obedecer o sistema e ele vai mudar a igreja, fazer a igreja de outra maneira. Isso é perigoso, muito perigoso, porque, como por exemplo no caso do pastor Marcelo aí, a igreja foi toda com ele, foi embora. A igreja ficou vazia. Eu queria ver um culto da igreja lá agora para saber como é que estava a igreja. Deve estar passando mosquito lá, né? Deve estar cheio de mosquito só, mosca. Deve estar as moscas lá, porque foi todo mundo embora com ele. Todo mundo embora. Porque notaram, as ovelhas não são bobas, notaram que aquilo ali foi uma manobra para cortar o mal, o chamado mal, né? Que para eles é o mal, pela raiz. E aí tirou ele de lá, né? Vamos ver o resto aqui. Eu quero dizer aqui para o pastor Samuel que muito eu admirei o pastor Samuel. E muitas joias eu me defendi. Eu fui obreiro fiel do Senhor, sabe? Obreiro fiel. Muitas joias eu falava bem do Senhor. Eu tinha o Senhor como um herói espiritual na minha vida. E hoje eu vi que o Senhor só me usou minha família, me descartou. Aí quando eu não prestei mais para o sistema amassou e jogou fora. Porque é isso que vocês fazem. Porque vocês acham que vocês são os donos da igreja. Vocês acham que vocês são os poderosos, intocáveis. E o Senhor falou para mim, no seu gabinete. E tudo que eu estou falando é que o Senhor não pode dizer que é mentira. Porque não é mentira, é verdade. O Senhor falou no seu gabinete: Marcelo, eu não me abalo com nada. Eu sou inatingível. Eu tenho pele grossa. O Senhor falou isso para mim no seu gabinete, pastor. Sabe? No seu gabinete. A consideração que a minha família tinha pelo Senhor. Sabe? Eu, quando surgiu um negócio no centenário, eu não fui em podcast. Eu não me posicionei em lugar, eu falei no meu Instagram. E o Senhor esperou. Isso é rancor. Sabe o que é isso? Vingança. Isso diz mais acerca do Senhor do que de mim. O Senhor não tem o coração de Cristo. Sabe? O Senhor guardou, esperou o ano acabar para fazer isso. Sabe? O Senhor guardou esse rancor no coração. Ainda falou que nos poupou do Natal e do Ano Novo. Bom, meus irmãos, é óbvio, é claro que a igreja usa mesmo. Usa você, que é obreiro, usa os irmãos. A igreja, eu estou falando igreja institucional, não estou falando igreja de Cristo. A igreja de Cristo não usa ninguém, né? Não usa ninguém. É muito diferente. Vamos fazer uma divisão aí. Eu estou falando da igreja institucional. A igreja que tem aspirações políticas, que está virando empresa. A igreja que tem, em vez de ter pastor, tem CEO, tem gestor. Estou falando desse tipo de igreja, né? A igreja que diz que se você não dizimar nem ofertar, você é ladrão, você é bandido, você está roubando a Deus. Esse tipo de igreja que eu estou falando. Então, usa mesmo as pessoas. Quando a pessoa tem uma boa verbalização, aglutina pessoas, né? Coloca na igreja, coloca como direção na igreja. Por quê? Para dar renda. Essa é a conversa mesmo, para dar renda. Quando você vai ver, por exemplo, hoje em algumas igrejas, se a igreja está prosperando ou não, eles medem, a régua que eles medem é a régua da arrecadação. Não é a régua de salvação de almas, né? Não é quantas almas salvar, não. Quanto é que está arrecadando a igreja? Não é assim? Diz aí se não é, eu tô certo ou errado. É assim mesmo. Você que já dirigiu igreja igual eu, você que é obreiro, você conhece a história. A igreja, aí o cara olha assim, o livro, caderno, caixa, seja lá o que for. A igreja de Pindaíba, nossa, a igreja de Pindaíba cresceu. Olha, arrecadou R$5.000 no mês passado. Esse mês está 10 mil, olha, está prosperando. Então eles veem prosperidade de igreja por bases econômicas. E não é assim que o evangelho é. O evangelho não mede as coisas por causa do dinheiro, não. Então quando a pessoa, o pastor, ele chama de bom, é o mesmo esquema de outras igrejas aí, não é só da Assembleia não. Tá? Não é só da Assembleia não. Aí vê que o camarada está prosperando lá, está trazendo gente,
Nossa, aí daqui a pouco bota ali uma outra maior para arrecadar mais, porque o cara é bom de arrecadar dinheiro, o cara é bom de fazer campanha, o cara é bom disso, é bom daquilo, prega, o negócio é trazer gente. Salvação de alma é uma consequência, né? É uma consequência, não é a prioridade. A salvação de alma é uma consequência. Se salvarem almas, amém, glória a Deus, salvaram, né? Mas o que a igreja quer hoje em dia? Ela quer pegar crente pronto. Ela não quer ter aquele trabalho de evangelizar, salvar almas para Jesus, a pessoa aceitar Jesus, ir para o batismo, depois ir para o batismo virar membro, porque demora. Quando pega um crente pronto de outra igreja, meu irmão, o crente já chega dizimando. Ou então ensina o novo convertido que ele já tem que dizimar. Ou então ensina ao congregado que não pode ser batizado, ou não pode ser recebido como membro, que acontece muito. Às vezes o cara é divorciado, às vezes o cara, a pessoa, a irmã, o marido não quer casar, e aí segura, não batiza a pobre da irmã, porque tem que ser casado, essas coisas, essas hipocrisias que tem na igreja, entendeu? Que você já conhece muito bem. E aí quer crente pronto, porque o crente já vai lá e dizima oferta, já sabe o que fazer. Ninguém quer mais formar. Você pode ver a classe de novo convertido da tua igreja, meu irmão, como é que é grande, né? Deve ser enorme. Eu duvido que seja enorme. Deve ter uns 4, 5, dando glória a Deus, aleluia, né? Dando glória a Deus, aleluia. É só ver a Escola Bíblica Dominical, a classe de novo convertido, para você ver quanta gente tem lá. Então, é isso que o pastor Marcelo está falando. Ele se sentiu usado, mas foi usado mesmo. Nós somos usados, né? Nós somos usados para dar resultado, para trazer resultado para a igreja. Nós somos usados, né? Vamos ver aí o que mais ele fala. Para não fazer antes, porque tinha medo de nos entristecer. E falou mais, amor. E disse que mesmo que se eu não viesse de viagem, ele ia colocar outro pastor no meu lugar. Gente, como pode isso? Eu não errei, não adulterei, eu não pequei. Como é que pode ele colocar um pastor no meu lugar, mesmo não estando? Ele falou para mim, Marcelo, se você não estivesse, eu ia colocar um pastor hoje e acabou. Sabe o que é isso? Sabe o que ele está dizendo? Que ele manda na igreja. Todo mundo entendeu o seu recado, pastor. Não se preocupe, que o senhor quis dar um recado, que o senhor é poderoso, que o senhor não é grande, que ninguém toca na sua família, que ninguém toca na sua igreja. Todo mundo entendeu. Todo mundo entendeu, pastor Samuel, que o senhor é grande. O recado que o pastor Samuel quer deixar para todos os pastores da Assembleia é: não mexam com a minha família, não mexam com a minha igreja, que eu sou dono dela. Se mexer, eu corto. O senhor quer me usar como exemplo, não só eu, mas todos os pastores que, infelizmente, doaram a vida pela igreja de Jesus, e o senhor está retribuindo esses pastores assim. Mas olha, eu quero dizer para você que me escuta aqui, que a igreja não tem dono, ela é de Jesus, sabe? Eu lutei muito para não chegar nisso. Eu poderia ter sido infiel e ter montado meu ministério antes. Eu poderia ter saído antes, formado o meu ministério, a igreja estava comigo, mas eu não fiz isso. Eu não montei um montinho, eu não fiz um complô. Eu esperei o pastor chegar de viagem para ele conversar com ele, entregar a igreja. E eu ia ficar à disposição dele. Falasse, Marcelo, fica mais um mês lá para encontrar alguém. Marcelo, fica uma semana lá para encontrar alguém. Mas ele não fez isso. Deus abençoe a todos. Obrigado, gente, pelo carinho. Todos que mandaram mensagem para a gente. Nós precisamos de todos os apoios de vocês. Todos, porque o sistema é cruel. Cruel, mas eu preciso do amparo, do carinho, do apoio de vocês. Da minha igreja que está comigo, da minha família, do meu Deus, e de todos os amigos e irmãos que me seguem na rede social, que me conhecem, que conhecem a minha história. Eu vivo pela obra de Deus. Bom, meus irmãos, o pastor Marcelo falou aí, né? Falou que o pastor Samuel é dono da igreja, mas é isso mesmo. Eu admiro aí o pastor Marcelo, 20 e poucos anos já de igreja aí, não ter caído na real. Que quem é dono da igreja aqui no Brasil, os donos, são essas famílias aí que se perpetuam no poder, né? É o avô, é o pai, é o filho, é o bisneto, é o neto, vai se perpetuando como se fosse um senhor feudal que tivesse direito de vida e morte sobre os membros. E a realidade é essa, eles se sentem dono da igreja. Se sentem não, eles têm certeza que são. E verdadeiramente aí, a igreja institucionalizada, eles são dono mesmo. Ele manda e desmanda, faz o que quer, né? Tira, bota, tá pouco se importando, né? Com os membros,
com as ovelhas. A verdade é isso. As ovelhas, meus irmãos, para esse povo, é como se fosse uma vaca de presépio. Tem que dizer sim para tudo que eles fazem, de bom ou de mal que eles fazem. Às vezes eles fazem umas coisas boas, mas 70% fazem umas coisas totalmente fora de contexto. E aí o que acontece? As ovelhas têm que obedecer tudo, porque se não obedecer está sob rebeldia. Não pode contestar, não pode falar, apresentar seus argumentos, não pode. Está punido e acabou. É assim que funciona nas igrejas, entendeu? Há quem ache que isso é muito bom. Eu, por exemplo, não acho. Nunca achei e nunca acharei, né, bom uma pessoa só mandar em tudo, né, sem prestar conta a nada. Ah, presto conta a Deus. Tá? Só vai prestar conta a Deus quando morrer. Ou quando Jesus voltar. Entendeu? Aí você vai prestar conta mesmo, isso eu tenho certeza. Mas enquanto isso, tá lá fazendo a felicidade de alguns aduladores e o inferno de outros que não são aduladores, não são puxa-saco, porque tem muito na igreja, tem gente que fica sorrindo para tudo que o pastor faz, né? Eu não, eu acho assim, que cada um tem a sua opinião, você não tem que se anular por causa de igreja, tá, meu irmão? Não se anule, não. Se você tiver uma opinião para expor, exponha. É melhor você expor, ser honesto, do que você ser hipócrita. Você sabe que Jesus amava o hipócrita, né? Amava a hipocrisia. Ele gosta muito de hipocrisia, né? Então, igual está na Bíblia, né? Vamos dar uma olhada lá, ver o que Jesus acha sobre a hipocrisia. Então, não foi só o pastor Marcelo que foi tirado, né? Quem mais foi tirado? Foi tirado esse irmão aqui, eu vou mostrar para vocês. Tem esse pastor aqui também, que também foi tirado também. Foi tirado lá pelo mesmo motivo, né? Pelo mesmo motivo, por ter opinião, por ter uma opinião formada sobre determinado assunto, né? Uma opinião que eu vou dizer para você é correta, né? Mas aí a instituição está vendo os interesses dela, né? Do pastor Samuel, esse povo todo. Então ele foi tirado. O vídeo é bem longo. Ele fez um vídeo, acho que de uns 20 minutos. Eu vou pular alguma coisa aqui, tá? Para ficar mais curtinho, porque senão vocês vão se enfadar muito, tá bom? Terceira congregação que eu pastoreei, né? Que era a congregação Rio Jordão 2. Rio Jordão 2, né? Ontem pela manhã nós tivemos uma EBD muito abençoada. Os irmãos em peso na igreja, né? Terminada a EBD, eu fui lavar o carro, né? Levei a um lava-jato e, estando lá, recebi uma ligação do meu pastor coordenador, o coordenador da coordenação Guamá 2. E ele disse: pastor Valdir, eu preciso falar urgente com o senhor. É uma conversa séria e delicada, né? E assim que o rapaz terminou de lavar o carro, me direcionei à casa dele. E lá ele foi direto ao assunto. Ele me comunicou, ele me comunicou que, por ordem expressa e irrevogável do pastor Samuel Câmara, até então meu pastor e presidente, né, da Assembleia de Deus em Belém, Igreja Mãe, eu estava cortado do rol de pastores dirigentes de congregação. E ele usou, o pastor coordenador, né, ele usou a seguinte expressão: a ordem para o senhor sair do templo é para ontem. E a ordem que eu tenho é para eu mesmo ir na congregação e comunicar à igreja que o senhor saiu, né? Que o senhor saiu, e já empossar automaticamente, já dar posse ao novo pastor. Mas eu não vou fazer isso em consideração ao senhor, e eu vou permitir que o senhor faça a sua despedida, né? E ele me falou
ele me disse o porquê, a razão pela qual o pastor Samuel tomou essa decisão de me cortar, né, do rol de pastor e de dirigente de congregação, de tirar a congregação, de me tirar da liderança dessa congregação e de maneira irrevogável. Ele disse o seguinte: a razão é porque o senhor, na época da COP30, né, ou seja, em novembro, o senhor fez críticas à liderança geral da igreja, no caso, se referindo ao pastor Samuel, o seu filho, né, e a diretoria, ou seja, os pastores que auxiliam pastor Samuel e Felipe. E realmente eu fiz essas críticas, né? Essas críticas, qual o teor dessas críticas? Eu acredito que você que vai estar vendo este vídeo lembra daquele triste, lamentável episódio, fato, ocorrido no Centro de Convenções das Assembleias de Deus, Centro de Convenções Centenário da Assembleia de Deus. Quando ali nós presenciamos pelas redes sociais, mídias e alguns irmãos e muitos irmãos presencialmente, aquele lugar construído com recursos da membresia da igreja, recursos oriundos de dízimos e ofertas, que são fruto da fé e da obediência dos irmãos. Aquele lugar que foi construído com a finalidade da reunião, de reunir os irmãos, os cristãos, os crentes, os membros da Assembleia de Deus, reuni-los para adorar a Deus, para celebrar cultos a Deus e reuniões que visassem o crescimento do reino de Deus, a edificação da igreja, da membresia. Aquele lugar foi palco, foi utilizado, foi para um evento que profanou aquele lugar consagrado. Aquele lugar foi alvo de sacrilégio. Aquele lugar santificado ali foi usado para desonrar o nosso Deus e também para abalar a fé dos irmãos. Ali você viu, entre aspas, culturas, né? A cultura, esse foi o pretexto, né? Essa foi a desculpa. A cultura paraense, né, sendo exaltada, mas ali você viu ações, movimentos, danças e outras coisas mais que vão de encontro à nossa fé, vão de encontro aos nossos credos, a palavra de Deus. Ali você viu, né, culto ao diabo, né, e outras coisas mais que nos entristeceram, que jamais pensaríamos ver tais coisas ali naquele lugar. E eu então, irmãos,
Eu não sou um pastor politicamente correto. Eu não sou um pastor que sempre balanço a cabeça em sinal de aprovação para tudo. Eu não sou um pastor que prioriza o meu cargo e a minha posição como a grande maioria desses pastores omissos, medrosos, que não têm caráter cristão. Eu não sou. A minha prioridade é a minha comunhão com Deus e a palavra de Deus. Ela vem em primeiro lugar. Por isso, eu me posicionei contra e fiz críticas, não ofendi. Eu tenho todos os prints, das minhas postagens feitas no grupo da região sul. Então, meus irmãos, você viu aí a justificativa do pastor. Você acha que ele está errado? Você acha que ele errou dele ter criticado a conduta da Assembleia de Deus em Belém e na pessoa do pastor, seu pastor presidente, pastor Samuel? Você acha que ele fez errado? Você acha que ele deveria ter ficado calado, compactuado com tudo aquilo, diante da igreja dele, que ele dirigia, que ele ia pastorear, diante das ovelhas que estavam lá, a inquirição das ovelhas? O que o senhor acha, pastor? Não, se fosse outro, falar, não, isso aí é com o pastor Samuel, ela somente foi para cultural, aquilo ali, né? Mas não foi. Você sabe que quem foi exaltado ali foi o nosso inimigo. Você sabe muito bem que aquilo ali foi usado para outros fins que não culturais. Teve consumo de drogas lá, teve até, em alguns recônditos lá, teve até relações sexuais ali, porque foi encontrado preservativos naquele local, né, na limpeza. Então, não foi só cultural, foi uma oferta ao maligno aquilo ali. E ele se posicionou contra aquilo, como todo pastor tem que se posicionar. Ele está correto, está totalmente certo, né? Também foi punido, né? Então coloca aqui para mim o que você acha disso tudo. O nosso pastor está errado ou está certo, né? O pastor Marcelo está errado ou está certo? Eu queria saber da sua opinião, qual é a sua opinião abalizada sobre isso, para que a gente possa, né, também discutir sobre essas coisas, tá certo? E não esqueça de se inscrever no nosso canal, dá o seu joinha pra gente, coloca o seu like aí para esse canal crescer em nome de Jesus, tá bom? Assinar o sininho, para o sininho também notificar você quando a gente colocar novos vídeos no canal, tá certo? Tá combinado assim? Muito bem. E aí, eu não vou passar o vídeo todo, tem mais vídeos aí, né? Tem mais vídeos aí. Isso aí aconteceu que teve também até matéria no jornal, matéria na televisão, isso aí. Olha só, presta atenção nessa matéria. Esse jornal aqui é lá de Belém, né? É um repórter que está falando sobre o caso do pastor Marcelo, né? E veja só como é que até o mundo, até quem não é da igreja, se mostra surpreso com essa ação. Da igreja, o senhor é um pastor, o pastor Campelo lá da Domingos Marreiro, ali perto da Doca. Ontem teve uma confusão na internet com o pastor Samuel, porque foi ele que denunciou nas redes sociais, o pastor auxiliado do pastor Samuel Câmara denunciou nas redes sociais sobre os 2 milhões. Agora o pastor Samuel ficou com raiva dele, ficou chateado com ele, foi lá e tirou o Campelo ontem da igreja lá de Domingos Marreiro. E aí o que teve? O povo saiu para a rua, fizeram culto na rua, foi uma confusão, sabe? É uma coisa muito feia para a igreja, pastor. Triste, a gente fica muito triste, pastor Samuel. O senhor é um líder religioso aqui, é importante que o senhor não é dono da igreja, o senhor é um pastor, e desde quando surgiu a Assembleia de Deus, surgiram vários pastores, e é importante deixar muito claro isso, que o senhor possa orar a Deus, pedir direção de Deus, e fazer com que a igreja seja de Deus, porque o Campelo é um servo de Deus, é um ser humano, que o senhor, como líder, devia tratar, conversar, não perseguir, não retirar, senão vai comparar com uma Maduro aqui, né? Fica complicado essa situação. Você vê que compararam o Samuel Câmara ao Maduro, né? Ditador,
né? Que está perseguindo. Olha, meu irmão, você até quem não é de dentro da igreja está achando esquisito, por que que eu ia pensar de maneira diferente? Por que que eu ia achar que não foi uma coisa normal, tá tirando, porque o pastor presidente pode tirar? Não, aquilo ali foi vingança, né, meu irmão? Né? Vamos ser sinceros. Isso que o pastor Samuel fez foi uma vingança. Esperou o tempinho, né, virar o ano para depois descer o pau em cima lá dos obreiros lá, dos pastores. Esse pastor Marcelo, o outro pastor que eu passei aí para vocês. E tem mais aí. Se eu botar aqui, meu irmão, tem um monte. Tem um monte que foi tirado, né? Aí para colocar o quê? Os robozinhos dele, né? Os robozinhos dele lá, né? Que vai obedecer ele ipsiliteris da maneira que ele quer, que nunca vai se rebelar, né? Porque fazem parte do sistema. E aí o pastor Marcelo, o que o pastor Marcelo fez? Colocou uma outra igreja, um outro ministério, chamado Casinha Chuck. Você pode achar esquisito, como eu acho também. Casinha Chuck. Eu vou mostrar, porque, veja bem, o pastor Marcelo já está com o pé na Chuck, né? Nesse sistema Chuck. Vamos ser sinceros também, no caso dele, né? Ele já estava há muito tempo querendo sair da igreja, né? E querendo botar um ministério para ele, porque ele já estava fazendo tipo a igreja lá, a Assembleia de Deus, que já tinha perdido as características todinha de Assembleia de Deus, né? Aquele layout da Assembleia de Deus clássica que a gente conhece já não existe mais em Belém. O próprio pastor Samuel acabou com isso, aceitando mulheres como pastoras. As mulheres agora podem usar calça, pode usar adorno, pode usar brinco, pode pintar o cabelo, coisas que não acontecem, quer dizer, não acontece assim entre aspas, né, meu irmão? Que acontecer, acontece, né? Mas assim, institucionalizada na Assembleia de Deus, os usos e costumes que a gente já conhece há muito tempo, mas que as irmãs pintam o cabelo, que usa adorno, que usa calça, canso de ver, né? Tem uns irmãs aí de 70, 75 anos aí, meu irmão, cabelo pretinho, né? É milagre de Deus um negócio desse? Não é não, é porque pinta o cabelo. Né? Então vamos parar com essa hipocrisia, né? Vamos começar desse ponto para frente, vamos parar de hipocrisia. E aí ele já colocava alguns aspectos da igreja church, do sistema church de igreja, né? Na Assembleia de Deus, luzinho piscando, aqueles louvor que não acaba nunca, parece um mantra, né? O povo lá com aquele sentimento, aquela hipnose, né? Aquela hipnose assim, quando você olha, você vê, parece que a pessoa está fora de si, dizendo que aquilo é adoração, mas na realidade aquilo ali é uma hipnose, é um mantra, né? E o povo lá, e grupo de louvor, e um monte de coisinha, né? Luzinha vermelha, luzinha amarela, luz estroboscópica, aquela coisa toda. Tira as cadeiras do púlpito, os obreiros ficam tudo lá na nave da igreja, aquela mistureba toda, entendeu? É aquilo ali. Eu vou mostrar para você um culto lá na igreja de onde ele foi tirado, para você ver se não parece uma church. Presta bem atenção aqui para ver se não é uma church, mas é uma assembleia. É a assembleia de onde ele saiu, foi tirado. Eu quero te dizer nessa noite, querida, Deus preparou esse encontro, essa conferência, para que você desperte, porque Deus quer te elevar de um nível para outro. Deus vai te transicionar nessa noite, de um nível para o outro.
Então, não é aqueles aspectos de igreja church, meu irmão, botar numa floresta ali dentro da igreja, né? Olha, Deus vai transicionar, sei lá como é que é, você para outro nível. Não é papo de church, meu irmão, papo de coach, né? Não é papo de coach? Pois é, estava dentro da Assembleia de Deus. Você viu as irmãs lá? Vê se tem aquele jeitão de Assembleia? Nenhum, né? Então ele já estava querendo sair desse modo assembleano, né, de ser, e querendo já churchilizar a igreja, né? Você vê que, não sei se é isso, churchilizar a igreja, né? Mudar a igreja. Então, aí ele saiu e lá colocou lá a casinha. A casinha era parece que um logotipo, era um negócio lá que eles tinham lá, e aí ele começou a fazer culto. Não tem sede ainda, não tem igreja ainda, mas daqui a pouco aparece, porque essa igreja tinha muito empresário, tem muita gente aí né, de uma situação boa. Você não vai ver pobre numa igreja dessa, né? Necessitado, né? Necessitado está do lado de fora, mas dentro não tem necessitado, não. Tá bom? É minha esposa que está aqui. Minha esposa veio dar um copinho de suco, um suco para mim. Peraí, só um instantinho, deixa eu pegar meu copinho de suco. Olha, irmão, fez um copinho de suco para mim, ó. Ó que coisa boa. Tá vendo? Ó, Deus abençoe ela, viu? Olha. É uma vitamina. Olha que bênção, tá? Tá com vontade de tomar um suquinho, meu irmão? Pede para sua esposa fazer. Então, meus irmãos, o que acontece? Churchilizou a igreja, entendeu? É isso aí, já estava com o pezinho lá. Aí a igreja não tem mais, ele não tem onde tá congregando em casa de irmãos, né? Como começa toda igreja? A igreja começa assim mesmo. A igreja não começa pronta, não. A igreja começa assim, fazendo culto em garagem, igual eu já fiz, ponto de pregação, igual eu já dirigi, é assim mesmo, né? Para depois ir crescendo, Deus vai dando crescimento. Que Deus abençoe a vida dele, né? Que dê tudo certo, que verdadeiramente ele prega o evangelho mesmo, né? Não pregue church, não pregue coach, não pregue métodos de crescimento, que na verdade não são métodos de crescimento igual a Jesus nos alertou, nos deu, né? Tomara que daí câmbie para melhor e não para pior, né? Então eu vou mostrar para vocês onde é que eles estão fazendo o culto. Acho que foi uma consagração, um negócio desse aí. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou confiar somente em ti. Eu vou eu vou construir, eu vou construir, e a gente, tu és meu fundamento, eu vou confiar somente. Então você viu aí, né? É church toda a sua expressão, né? Toda a sua expressão, não tem nada a ver mais com a Assembleia de Deus. Inclusive os hinos da harpa, tudo sumiu. É que a primeira coisa que acontece nessas igrejas é não cantar mais os hinos da harpa, né? É cantar hino de cantor famoso, né? Muitas das vezes cantor que está se autoexaltando, né? Tem essas coisas, né, meu irmão? Então, como eu disse, que Deus abençoe sua vida, né, pastor Marcelo Campelo, os outros pastores aí que vão encontrar seus rumos, né, já que foram jogados na lata de lixo, é assim que acontece, e que Deus abençoe vocês, que Deus proteja suas vidas, que verdadeiramente vocês continuem assim, né, não se rendendo a um sistema que só quer tirar, extrair de vocês, né. Passam-se anos e aí você vai ver o pastor no final da carreira sendo até mesmo ejetado, né, de uma congregação, não tendo mais chance nenhuma para ser trocado por um outro mais novo. Isso acontece demais, né? Acontece demais, você sabe disso.
tá bom? Deus abençoe suas vidas, Deus te proteja. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, dá o seu joinha, tá bom? Dá o seu joinha, dá seu ok lá pra gente poder crescer, tá bom? E divulgue esse vídeo, né? Se você quiser que mais pessoas venham e conheçam verdadeiramente qual é a verdade das coisas. Enquanto isso, eu vou tomando meu suquinho, tá? Que minha esposa fez, em nome de Jesus. Fique com Deus e a paz do Senhor para vocês.